Glória a Deus. Pelos próximos que passarem aqui, o nome do Senhor, Ele vai continuar sendo glorificado. Porque nós temos certeza que essa porta não é porta aberta por mãos humanas, mas é uma porta aberta debaixo da ordenança de Deus. Amém? A igreja crê assim? Amém. Glória a Deus. Com isso, só quem pode fechar o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos ouvir o coral da congregação Belém, louvando ao Senhor, junto com a igreja, e os irmãos também se alegram. Eu quero também apresentar o nosso diácono Mateus. Eu pedi aí para ficar de pé, assim também com a sua família, tá? Aí sua esposa, a mãe dele, a mãe de Deus, né, mãe Deus? Que alegria, né, mãe Deus? Que alegria, louvado seja Deus. A sua esposa, cadê a esposa também? Sai atrás, com a bebê no braço. Glória a Deus. E eu quero dizer assim para todos: sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, que pode ser. Dá para ser melhor, viu? Jesus te ama e nós também. Amém. Está deixando a palavra do Senhor para os nossos corações. Amém? Som, oi, testando. Glória a Deus. Aleluia. Som. Oi, som. Glória a Deus. Aleluia.
Tem que beber água. Ficar aqui, porque as irmãs estão indo beber água ali. Atrapalha. Nós estaremos colaborando com a obra do Senhor, com os dízimos e ofertas que trouxemos para a manutenção da casa do Senhor. Curve sua cabeça, eu quero convidar o nosso pastor Falcão para estar fazendo essa oração. Amém? Saúde, amada igreja, na santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, amado e glorioso Pai, agradecemos, meu Pai, por esta rica oportunidade e gostaríamos, meu Pai, de estar com o teu povo na mesma fé, no mesmo Espírito, unindo, meu Pai, o que trouxemos para Deus a esta casa juntamente conosco. Não viemos em busca de Deus, trouxemos Ele até aqui. Louvado seja Deus, para que possamos nós estar contribuindo com amor, conforme o Senhor tem nos orientado, para que possamos nós gozar das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre aquele que oferta e dizima com honradez, com amor, conforme o Senhor nos orientou. Que a mão do Senhor estendida esteja sobre todos que se ofertaram como ofertas vivas diante do altar do Senhor e possam contribuir grandemente se assim desejarem. Nós temos essa opção. Mas as bênçãos do Senhor é sobre aquele que se faz com amor. E que o Senhor possa determinar sobre nós a extirpação dos demônios que interrompem os nossos crescimentos aqui na terra, a saber, portador, migrador, devorador e destruidor. Muito bom podermos cooperar com a obra do Senhor e ainda sairmos lucrando espiritualmente. E assim agradecemos a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e toda a igreja dizendo juntos, amém. Aleluia. Agradeço mais uma vez para o Senhor Jesus. Eu já quero agradecer ao convite da irmã Sara para a gente estar louvando o nome do Senhor. Uma honra para mim poder participar aqui desse momento tão lindo, ao pastor João, a igreja, que Deus continue abençoando. Fico muito feliz em ver o quanto Deus tem feito nessa casa e vai continuar fazendo. E Deus, Ele é tremendo, Ele nos traz aqui, nos traz lembrar dos seus sonhos, dos seus planos. Eu não sei se você não pensa que Deus esqueceu do que Ele sonhou para a sua vida, mas eu vou te lembrar hoje que Deus veio ter um sonho para você. Que você passa a viver um sonho que Deus tem para você. Aleluia, Jesus. As
Deus, para ver o que nosso Deus, o propósito que nosso Deus tem para nós, tem que continuar. Glória a Deus, o filho da nossa Marinês. Se for louvar as crianças, tu não vai não. Sejam bem-vindos, tá? Fiquem à vontade, vocês estão na casa do Senhor Jesus. Meus irmãos, as crianças da congregação, elas prepararam algo para nós nessa noite e estão dando uma oportunidade. Vai lá, Glória. Vai lá. Tu vai para as crianças para tu lá. Vai levar ela. Tá dormindo aí, ó. As crianças agora. Aleluia. As crianças, Glória. Vai. As crianças? Dá não, as crianças já vai. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa o soldado ferido morrer.
Meu Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus continua abençoando e guardando os nossos santos, né? Meus irmãos, nós vamos. É muito ruim assim, porque na hora de dar. Vou não. Eu quero convidar a igreja pessoal de fé. Graças a Deus. Eu quero convidar o pastor Béia a estar fazendo oração, por favor. O nosso irmão está incumbido de trazer a palavra do Senhor. Amém? Deus. Eu só vou ouvir a paz do Senhor. Estamos as pessoas para cá, a gente está orando nessa noite para a glória de Deus. Papai soberano, Deus Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesse momento, Senhor, proferir uma palavra em oração diante de Ti junto com a Tua igreja. Senhor Deus eterno, ao longo desses anos nós testemunhamos várias noites ao Senhor, vários momentos em que o Senhor se agradou de fazer presente nesse lugar. Pessoas foram batizadas com Teu Espírito, pessoas se renderam aos Teus pés, e nós tivemos aqui noites, ó Deus querido e santo, que são inesquecíveis pelo que o Senhor fez e operou. E eu quero Te fazer um pedido nesse momento, junto com a Tua igreja, Papai, em nome de Jesus. Que se é agradável aos Teus olhos, ó Deus, e cheira bem as Tuas narinas, e essa noite, Papai, no momento da ministração da Tua palavra, não seja diferente, Senhor. O Senhor envia, Papai, os Teus anjos para guerrear, e enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, ó Deus, que cadeias venham ser despedaçadas nessa noite, pedras venham ser quebradas, ó Deus, portões venham ser despedaçados, e o Teu nome seja glorificado nessa noite, de maneira poderosa, Papai. Abre os céus de glória sobre este lugar, e enquanto Teu Filho ministra a Tua palavra, Senhor, ministra ao coração de cada um que está presente aqui neste lugar, enquanto Ele ministra a Tua palavra, Senhor, que todo mal, que toda potestade, que toda incerteza, que toda dúvida, Senhor, bata em retirada, para que o Teu nome seja glorificado nessa noite na ministração da Tua palavra. Em o nome de Jesus assim oramos, e a igreja concordando diz: Amém. Não, vou pra cá, porque eles vão ficar aqui não. Cumprimento uma igreja na paz do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Sou grato a Deus. Estar aqui novamente a esta casa. Glórias a Deus. Agradeço a Deus pelo seu cliente, evangelista João, a qual fez o convite. O Senhor gradou fortemente no meu coração uma palavra, a qual eu quero compartilhar com a igreja esta noite. Agradecer também a pastor presidente, pastor Matos, glorificar a Deus pela sua vida, lá da sede, da missão sede, glórias a Deus. Meus irmãos, eu me congrego na Assembleia de Deus, restaurando vidas com Cristo, a pessoa do pastor Jacques, a qual eu estou sobre as suas bênçãos, vim com a minha esposa, instrumento gracioso de Deus para a minha vida, minha mãe, a minha tia Rosilete está acompanhando. Glória a Eu Deus. me de ontem, Deus recebeu o convite, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. O evangelista Flávio, glórias a Deus, está lá atrás. Tem muitos aqui que eu conheço, irmão Cleilson, aleluia. Meus irmãos, vamos abrir por gentileza o texto ao qual tematiza este evento, para a glória do nome do Senhor Jesus. Carta de Paulo, carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Carta então escrita do apóstolo Paulo, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. E a palavra do Senhor vai nos dizer: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficarem firmes contra as ciladas do inimigo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos,
e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir fielmente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis e sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da sua cintura a verdade, revestido de toda a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho de paz, embraçando sempre o escudo da fé, a qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Palavra abençoada, um tema bastante forte. Glorifico a Deus pela escolha do tema, pelo direcionamento. Glórias a Deus. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração. O apóstolo Paulo, ele visita na sua terceira viagem missionária a região de Éfeso, capital da Ásia Menor. Então Paulo, visitando esta região, ele entende que ali ele iria pegar várias dificuldades. Primeiro, política. Segunda, religiosa. Pois então a política e o politeísmo eram predominantes naquela área. Então a cidade de Éfeso, lá era palco de um templo de uma deusa chamada Artemis. Então o apóstolo Paulo sabia os desafios que tinha em Éfeso. Mesmo assim, ele foi e pregou o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregou o evangelho da cruz, o evangelho a qual nós estamos pregando e vivendo aqui neste dia. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo então fica por volta de 2 anos na cidade de Éfeso. Ele então começa a ensinar nas sinagogas, mas logo então ele é barrado, porque ele era acusado de estar propagando a nova seita que estava se proliferando naquele tempo. Então ele começa a ensinar nas escolas de tiranos, uma espécie de escola secular daquela época. E ali ele começa a atrair os gentios a esse Deus poderoso, pregando o evangelho de poder, de cura e de paz. Então ali o apóstolo Paulo, tendo encerrado a sua terceira viagem missionária, ele sente do Espírito Santo a voltar a Jerusalém, como bom judeu, ortodoxo, antes fariseu, mas agora propagador do Evangelho. Ele volta então para a cidade de Jerusalém. Chegando em Jerusalém, indo para as sinagogas, ele também é acusado de ser mais um herege, por estar propagando a ressurreição dos mortos mediante a salvação em Cristo Jesus. Então ele é acusado de heresia. E ele vai ser levado às autoridades daquela região. Então logo, apóstolo Paulo, pela sua cidadania romana, ele apela para ser julgado a César. Então ele vai até Roma, sob a custódia do Império Romano, uma espécie de escolta, uma viagem não tanto quanto tranquila, mas então ele vai. Chegando em Roma, ele fica preso numa espécie de prisão domiciliar, onde ele escreve as cartas da prisão. Aleluia. E as cartas de Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão são as cartas da prisão, onde o apóstolo Paulo escreve. E a carta de Éfeso, o apóstolo Paulo escrevendo, nos 2 primeiros capítulos, ele enfatiza o labor da vida cristã, enfatiza a promessa, a qual foram predestinados para viver esse evangelho da paz. Então, no capítulo de número 4, ele começa a falar sobre falsos ensinos, para se permanecer firme naquilo ao qual foram ensinados. Capítulo de número 5, ele começa então a fazer ensinamentos de uma forma específica. Então, aos pais, os ensinamentos aos servos para servirem aos seus senhores. Ensinamentos então conjugais no capítulo de número 5. E no capítulo de número 6, no versículo 10, ele fala algo interessante, que algumas traduções vai dizer: finalmente. Finalmente, então, depois de ter ensinado a conduzir
como ser cristão. Então ele chega e fala, finalmente, posso então falar da armadura de Deus. Glórias a Deus, finalmente podemos então falar da armadura do Senhor Jesus. Aleluia. Mas é interessante fazermos alguns apontamentos, a qual está no contexto deste livro. Então, no capítulo de número 6, e a partir do versículo de número 10, que lemos, ele vai falar coisas muito importantes. Devemos, então, pontuá-las para que tenham melhor compreensão da palavra de Deus. Então, ele vai falar que a nossa guerra, em algumas traduções, como as Almeidas, corrigida fiel, as versões um pouco mais antigas, vai dizer, a nossa luta não é contra carne e nem espírito. Em algumas traduções, como a minha, ela vai dizer que a nossa luta não é contra os seres humanos. Aleluia. Porque então, se alguém pegasse esse texto de uma forma isolada e olhasse para ele e dissesse, a nossa luta não é contra a carne, então não preciso lutar contra a natureza carnal. Talvez alguém poderia pegar esse texto, deturpar o texto, a qual estamos aqui numa visão apologética, defensora da palavra de Deus. Alguém poderia fazer isso, dizer que a nossa luta não é contra a carne, mas apóstolo Paulo, muito sábio, então no capítulo de número 7 de Romanos, ele vem desviando uma luta. Luta essa contra a carne e o espírito. Quanto à vontade de fazer o bem, quanto à vontade de estar no Senhor. Aleluia, glórias a Deus, santo é o nome de Deus. Em Gálatas capítulo de número 5 e versículo de número 17, vai nos dizer que a nossa luta, aleluia, é contra a natureza carnal. A carne limita contra o espírito, e o espírito limita contra a carne. Guerra essa que não perdemos. Guerra essa, aleluia, que o apóstolo Paulo fala, guerra essa infindável, a qual eu, a qual você, a qual a igreja do Senhor não se rende. Glórias a Deus, aleluia. Devemos sim matar esta natureza carnal. Glórias a Deus. Mas como eu vejo uma igreja bem instruída, bem ensinada, vamos tratar aqui sobre algo muito importante. Pois então os louvores, glórias a Deus por eles, falam de principados e potestades. Falaram aqui. Devemos entender quem são e a sua atuação. Pois aqui o texto, ele vai nos dizer que a nossa luta é contra eles, pois eles estão nas regiões celestiais. Eu preciso aqui então responder essa pergunta aos irmãos. Regiões celestiais não quer dizer que os demônios moram no céu? Logo então, alguém poderia ter essa dúvida. Alguém poderia no final do culto olhar para mim e perguntar, então será que eles moram no céu? Então aqui eu preciso responder e tratar com isso com a igreja. Pois então a palavra céu, no seu original grego, ela é a palavra uranos, no seu original grego. A palavra que a qual o apóstolo Paulo usa tem o prefixo uranos, que significa acima, sobre, além, posterior. Então ele está querendo dizer algo acima deste céu, porque entendemos que o céu que nós vemos é o céu sideral, o primeiro céu. Entendemos isso. Então é algo acima deste céu. Mas devemos entender também que tem outro céu falado na Bíblia, o céu entronizado do Senhor Jesus, o céu de Deus, aleluia. Isaías capítulo de número 6, ele vai dizer, a Bíblia vai narrar, no ano que morreu o rei Uzias, eis que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, aleluia, é o céu entronizado, glórias a Deus. Então Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele vai dizer, eis que eu vejo os céus abertos, eis que eu vejo os céus abertos, aleluia, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus Pai, glórias a Deus, aleluia. Capítulo 4 de Apocalipse, João, exilado na ilha de Patmos, tem uma revelação. Nessa revelação ele vê os céus entronizados, aleluia, 24 anciões, a qual despojam e derramam suas coroas nos pés do Filho do Homem, aleluia, 4 seres viventes, e os anjos cantando santo, 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 santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, aleluia, glórias a Deus. Também tem esse céu para o qual nós vamos, aleluia, a nossa esperança. Então o apóstolo Paulo, ele
ele encerra essa indagação, a qual ele diz: eu subi. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: eu subi ao terceiro céu, ao qual eu vi coisas inefáveis, a qual não me é lícito dizer para os homens. Então temos o céu sideral, primeiro céu. Então falamos também do céu entronizado de glória, paraíso, terceiro céu. Então essa região celestial é algo entre o primeiro e o terceiro céu. E algumas traduções, estudiosos e eruditos da palavra de Deus vai afirmar que é o mundo espiritual. Pois então não podemos cometer esse erro de ler e achar que os demônios, principados e potestades estão no céu, e lá eles já caíram. Então aqui fala do mundo espiritual. Aleluia. Devemos então responder essas perguntas à igreja do Senhor. Glórias a Deus. Então entendemos aqui que então, se sabemos o local onde ele atua, também sabemos e precisamos entender como eles atuam. Principados e potestades falam de hortes dominadoras do inferno. Pois como inimigo ele não tem atributo divino, ele não é onisciente ou onipresente, então ele precisa de um sistema bem organizado. E essas principados e potestades são regiões, são demônios ao qual comandam diversas regiões. Então se nós formos lá no sul da África, norte da Coreia, nós vamos ver a atuação deles de uma forma ferrenha, perseguidora. Perseguem os cristãos, tentam martirizá-los, perseguem aqueles que se opõem àqueles que não propagam o Evangelho. Eles perseguem, então acabam martirizando, perseguindo de uma forma ferrenha. Mas os cristãos lá são fiéis a Deus, sabem que esta vida é passageira, não dura para sempre, sabem que aqui é apenas um estado em comparação com a eternidade. Então assim eles perseguem ferrenhamente, perseguem esses cristãos. Glorifico a Deus, pois estou numa igreja intitulada Missões. Aleluia, glórias a Deus. Agora tem muitos missionários que devemos orar. Glória a Deus. Estão nessas regiões combatendo essas ordens demoníacas. Missionários esses que se revestiram da armadura de Deus numa igreja como essa, num dia como esse, num aniversário, numa festividade como essa. Se revestiram, porque sabemos que depois daqui, para revestir da armadura de Deus, é necessária oração, petição, aleluia, glórias a Deus, súplicas ao Senhor. Devemos entender quem nós somos e quem o Senhor é. Aleluia. Então pensamos, mas na minha região nós temos um pluralismo religioso. Ou seja, eu posso propagar, nós podemos propagar a nossa fé cristã livremente. Livremente. Não vai chegar aqui ninguém ainda, glorifico a Deus, para tentar pagar este culto. Não. Temos leis para isso. Mas não podemos cair no engano de pensar que estamos livres dessas ordens demoníacas. Não. Devemos sim nos revestir da armadura de Deus. Pois a atuação deles aqui é de uma forma diferente. É de uma forma diferente. Eles pensam, já que eu não consigo martirizar os cristãos dali, eu vou disseminar heresias entre eles. Isso é muito sério, igreja. É duro o que eu vou falar. É complicado o que eu vou falar. Mas tem muitos pregadores levantados por Satanás para falar heresias dentro da igreja, para propagar heresia, para propagar um falso evangelho. A nossa luta nunca foi tão teológica como é hoje. Tem várias ramificações desse evangelho, ramificações que tentam deturpar a palavra de Deus. Mas é que devemos então nos levantar como crentes firmes, fiéis, apologetas e defensores dessa palavra. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Devemos nos levantar como crentes firmes e fiéis, entendedores do Evangelho, da palavra a qual nós somos instruídos. Aleluia, glórias a Deus. Deixa eu te dizer, a tua luta não é contra os seres humanos. A tua luta não é contra quem difama, calúnia o teu
querem te derrubar. Não. A tua luta é contra esse sistema mundano a qual quer entrar e adentrar dentro das igrejas. Aleluia, Deus. Devemos lutar, devemos nos levantar, aleluia. Glórias a Deus, porque a autoridade e poder que o Senhor Jesus Cristo deixou na sua igreja. Glória a Ele vai Deus. dizer, glórias a Deus, sobre esta pedra, rocha que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ora, a porta é instrumento de ataque ou de defesa? Porta é instrumento de defesa, ou seja, não é o inferno que ataca aqui, é a igreja que ataca daqui para lá, é a igreja que milita, é a igreja que busca, é a igreja que arranca do lamaçal do pecado, do charco do lodo e traz aqui para a maravilhosa paz, para a maravilhosa alegria, aleluia, no lavar da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Esse sistema mundano não resiste, porque a igreja tem poder. A igreja tem poder. Devemos nos levantar como a igreja santa, aleluia, sem mácula, sem ruga, perfeita e irrepreensível diante do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Infelizmente tem estes, principalmente na internet, querem propagar esse evangelho falso. Apóstolo Paulo já nos advertiu. No capítulo de número 4, aqui desta carta, ele vai dizer, vai vir muitos. Apóstolo Paulo também diz que se algum anjo lá do céu descer até aqui e pregar um outro evangelho que seja ele anatema, seja ele maldito. Por isso que devemos nos levantar. Aleluia. Tem uma onda dizendo que barulho traz avivamento. Não, é o avivamento que traz o barulho. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Infelizmente tem cultos onde vemos pautados. Colocam uma banda, colocam um coro de fogo chamado, um forró gospel, coloca lá e o fogo desce. E cai, e rola, e sapateia, e pula, e quando na hora da palavra não vê. Eu quero ver avivamento, o avivamento de Deus é pela palavra. Glória a Deus! Glórias a Deus! É pela palavra. Glórias a Deus! Vamos falar dela aqui dessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Então aqui entramos nesta armadura, a qual eu quero tratar com os irmãos de uma forma linear, de cima até baixo. Vamos falar sobre o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, aleluia, o escudo da fé, glória a Deus, a espada do Espírito, as sandálias do Evangelho. Aleluia. Então, falando do capacete da salvação, o capacete, então, logo pensamos. Primeiro, se formos em qualquer loja de material bélico, de material de guerra, por aí, não vamos achar essa armadura. Não vamos achar o capacete da salvação, a couraça cuja marca é a justiça. Não. Essa armadura é conquistada de uma forma diferente, a qual a igreja entende. Tem muitos também aqui que podem dizer, mas eu não preciso dessa armadura. Eu nasci no berço do Evangelho. Também eu nunca vi, pastor, um berço com nome com esta marca, Evangelho. Porque sabemos que filho de crente não é neto de Deus. Mas eu nasci dentro da igreja. O pastor Eliseu também fala que o inimigo, o diabo, nasceu no céu e caiu. Devemos então nos converter, tomarmos atitude como crentes, aleluia, do Senhor. Então, pegando o capacete da salvação, devemos entender uma coisa bastante lógica. O capacete, ele fala de uma proteção da mente, da cabeça, uma região vital. Esta armadura tem duas características, ou seja, características que revelam um caráter. Pois essa armadura não vamos pegar ela de forma literal. Não, ela é uma armadura que revela um caráter de quem é salvo. Revela o caráter de quem é cristão. Aleluia, glórias a Deus. Não adianta orar para o Senhor pedindo um sapatinho de fogo para ir rodar daqui, sapatear daqui e acolá, não. Não é para isso que serve a sandália de Evangelho. Aleluia. Aleluia. Vamos falar então do capacete da salvação.
devemos entender uma coisa, que nós devemos ter a certeza da nossa salvação. Tem uma heresia então posta por aí, que então até crentes falam: não, ninguém pode ter a certeza da salvação, é só Deus que sabe. Infelizmente ouvimos muito isso. Tem dois problemas. O crente que não tem a certeza da sua salvação pode ser com duas situações. Primeiro, ainda carrega pecados de estimação, a qual pensa em salvação, logo vem à sua mente o pecado, a qual comete. Glórias a Deus, glorificados pelo tempo. Aleluia. Falem com João, ele escolheu o tempo. Glórias a Deus. Então possamos ver que tem pessoas a qual falam de salvação, não entendem, porque acham que a salvação é pelas obras. Não. A palavra do Senhor vai dizer que as nossas obras mediante a Deus são como um trapo de imundícia. Se fosse pelas nossas obras, não se engane, a tua justiça, a minha justiça não nos salva. Aleluia. Não se engane. Aleluia. Então devemos ter a ótica de que se temos um pecado, a qual esse pecado nos restringe a pensar e a ter a certeza da salvação, devemos deixá-lo, devemos lutar contra isso, devemos lutar contra essa natureza carnal. Bem sabemos que Romanos 3 vai dizer que todos pecaram e todos destituídos da glória estão. Mas aqui eu vou falar da salvação. Aleluia. Romanos também vai dizer: não há um justo sequer. Mas para a salvação não é com a tua justiça, é com a justiça daquele que desceu primeiro. É com o Cordeiro morto desde o início da criação do mundo. Aleluia, glórias a Deus. A tua salvação tem que ser pautada nele. Aleluia. Devemos então ter a certeza da nossa salvação, bater no peito e dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Pois então na Bíblia ela mostra a salvação tridimensional. No tempo, salvação passada, presente e futuro. A salvação passada, Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Ele veio, viveu de uma forma perfeita, santa e irrepreensível. Aleluia, foi para o madeiro, entregou seu sangue, aspergiu seu sangue, nos purificando dos nossos pecados. Aleluia. Há 2000 anos ele nos salvou. O último versículo do Evangelho de João vai dizer: se fosse escrever todos os milagres a qual Jesus fez, não haveria folhas no livro. Sabe por quê? Porque teria que estar escrito o meu e o milagre que fez na tua vida. Teria que estar escrito todos esses milagres, mas o maior deles é a salvação. Aleluia, qual pela nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, não conseguiríamos ser salvos. Mas o Senhor, como sacrifício santo de Deus, derramou seu sangue por mim e por você. E hoje estamos aqui, possamos dizer: eu sou salvo, não porque eu mereço, não porque eu posso, não porque eu sou, mas eu sou salvo porque Ele é, porque Ele pode, porque Ele fez. Aleluia, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, e a Ele pois a glória eternamente. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Tenha certeza da vossa salvação. Santo Jesus, aleluia, temos a salvação presente, a qual entendemos que somos salvos em Cristo Jesus. Temos o privilégio de ter a paz que excede todo entendimento humano. Temos o privilégio nos dias mais difíceis da nossa vida, quando oramos o Senhor derrama essa paz no nosso coração, essa alegria de servir. Temos o privilégio da nossa felicidade não ser pautada em bens materiais, da nossa felicidade não ser pautada em pessoas, da nossa felicidade não ser pautada em emprego, mas a nossa felicidade é pautada no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Esse é o privilégio da salvação presente e a salvação futura. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, a salvação futura. Aleluia. Eis que vai soar a trombeta de Deus. Eis que vai soar a trombeta de Deus. Aralido e voz de arcanjo.
Aleluia, os mortos em Cristo reviverão primeiro. E depois nós, os que estamos salvos no Senhor Jesus. E iremos até os ares, aleluia, para onde Ele estiver. Para onde Ele estiver. Glórias a Deus. O Senhor Jesus falou isso. Capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu João. Não perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Senão eu não vos teria dito: eu vou prepararei um lugar para onde eu estiver. Para onde eu estiver. Cadê o crente que vai estar com ele? Para onde eu estiver, esteja vós também. Aleluia. Seremos arrebatados com ele. Aleluia. A palavra arrebatado vem do original harpazo. Significa ser tomado com força. Aleluia, glórias a Deus. Bata no seu peito, crente, e diga: eu sou salvo. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Devemos ter a nossa certeza da salvação para proteger a nossa mente contra indagações do inimigo. Vai muita gente querer apontar o teu pecado do passado. Tu era assim, hoje tu quer ser crente. Tu vivia na boate, na prostituição, e hoje tu quer ser crente. Você diz: eu era, mas agora eu sou salvo em Cristo Jesus. E eu vou orar pela tua vida, para tu também conhecer esse Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Devemos carregar esta convicção do Senhor. Aleluia. Então a palavra vai nos continuar descrevendo. Vai descrever uma couraça. A qual mesma couraça que o profeta Isaías descreve no capítulo 1. Aleluia. Envolvida pelo cinto da verdade. Couraça da justiça. Envolvida pelo cinto da verdade. Ou seja, a justiça acompanhada com a verdade e a fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor nos ensina a ser justos. E na justiça entramos também no fruto do Espírito. Bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Isso traz o senso de justiça. Justiça é um atributo de Deus comunicável para com os homens. O que é isso? A qual compartilhamos com Ele. O crente, ele tem um senso de justiça dentro de você. Você tem um senso de justiça. O Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você for fazer uma atitude mal, não se engane, o Espírito Santo vai te cobrar. Se quando você peca, não se engane, o Espírito Santo, ele te cobra. Aleluia, e glórias a Deus por isso. É a certeza de que sabemos, porque lutamos contra o pecado. O ímpio peca deliberadamente, marca dia, hora para pecar. Mas aquele que é revestido com a couraça da justiça luta contra a natureza carnal. Luta contra a natureza pecaminosa. Luta contra a descendência de Adão. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Devemos então ter essa couraça da justiça, envolvida pelo cinto da verdade. Aleluia. Uma ideia platônica da Idade Média, um filósofo bastante conhecido, vai dizer que não há uma verdade absoluta. Posteriormente, a Reforma Protestante vai se levantar então um filósofo, René Descartes, onde ele vai dizer que uma verdade só absoluta se for provada por métodos científicos. Mas mal sabia eles que há mais de 2000 anos atrás pisou um caminho aqui. Aleluia, profeta, apóstolo João vai dizer: no princípio ele era o verbo. No princípio ele era o verbo, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Versículo 14 vai dizer que ele habitou entre nós. Aleluia, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Aleluia, a verdade habitou nesta terra. Aleluia, glórias a Deus. A verdade gera a verdade antes da fundação do mundo. Senhor Jesus disse: antes que houvesse a lei, que houvesse Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eu sou. Aleluia, glórias a Deus. Ele é. Aleluia, por acaso ele não disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai. Aleluia. E ninguém vem ao Pai se não for por mim.
ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. O nosso Senhor é a verdade ao qual meditamos. É a verdade ao qual cremos. É a verdade ao qual vivemos. Aleluia. Porque muitos não têm a certeza do dia de amanhã. Mas o crente, ele tem a certeza da salvação. O crente tem a certeza que está no caminho certo. O crente tem a certeza que está na verdade em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. O texto vai dizer e vai nos narrar. E também tem o escudo da fé. Aleluia. Para não sermos atingidos com os dados inflamados do inimigo. Então o escudo também fala da parte da proteção da armadura. Aleluia. Este escudo, na qual as crianças entraram aqui, glórias a Deus, o escudo da fé, a qual nos protege. Nos protege então do secularismo, infelizmente até dentro da igreja. Nos protege da incredulidade de muitos. O escudo da fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é a certeza, é o firme fundamento, a convicção daquilo que cremos. Vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, essa fé é a forma protetora, essa fé como um escudo que nos protege. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? O dia está mal, a prova está difícil, mas temos fé. Aleluia! O inimigo está tentando, mas temos fé. Aleluia! Se levanta caluniadores, difamadores, mas temos fé. Aleluia! O Senhor Jesus falou sobre fé, sobre esse escudo da fé. Ele vai dizer que a fé, que tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Muitas das vezes enfatizamos o grão e tentamos entender que basta ter uma fé pequena. Mas não é isso que o Senhor quis dizer. Ele quis nos ensinar sobre o potencial da fé. Pois então aquela semente, aquele grão de mostarda, ele se torna uma das maiores hortaliças. Aleluia, está falando sobre potencial. Tem uma fé com grande potencial. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Sabe por que ele fala sobre o grão? Aleluia. Porque a mostarda, antes dela crescer um tanto para cima, ela cresce 2 para baixo. Vou repetir. Antes que ela cresça um tanto para cima, ela cresce 2 medidas para baixo. Quer dizer, uma fé enraizada no Senhor. Como constitui uma fé dessa? Como adquirir uma fé inabalável dessa? Aleluia, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Esta fé, a qual temos no Senhor Jesus, se constrói com o joelho no chão. Aleluia, com vida de oração. Tem muitos irmãos aqui, muitas irmãs, que não podem ser conhecidos pelos homens. Podem até não receber oportunidade numa festividade dessa. Podem até não estar nos púlpitos, nos altares. Aleluia. Mas quando se ajoelha no chão, o inferno vem. Glória a Deus. No chão, os demônios são expelidos. Aleluia. Glórias a Deus. Dessa fé. É a convicção. Aleluia. Irmãs de fé, homens de fé, uma fé inabalável. Glórias a Deus. Uma fé enraizada na palavra do Senhor, no sacrifício do Senhor, no saber que está tudo mal, mas a minha fé já insiste. Apóstolo Paulo mesmo diz: combati um pouco mais, encerrei a carreira, mas a fé me leva. Pode me martirizar, mas a fé me toma. Pode te maltratar, mas a tua fé me leva. Aleluia! Glórias a Deus, a tua fé me toma. Aleluia, pois ela é a certeza e a convicção daquilo que tu crê. Glórias a Deus. Glorifica o nome dele que tem essa fé. Aleluia, glorifica. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Então o texto vai continuar narrando. E ele fala sobre uma espada. A espada. Aleluia. Aí nós estamos falando
da armadura que serve tanto, a sua parte tanto para o ataque quanto para a defesa. É a espada. A espada serve para o ataque e também para a defesa. Então possamos ver que o apóstolo Paulo sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai trazer essa espada com a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esta palavra que atacamos o mundo espiritual. Santo Deus. Esta palavra que arrancamos mediante ela, arrancamos muito do lamaçal do pecado. Em nome de Jesus. Nós aqui não estávamos no pecado e estamos na maravilhosa luz. Glória. Nós estamos dentro da casa do Senhor. Quantos de nós? Aleluia. Aleluia, esta palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que ela é a espada de dois gumes, que penetra na mais profunda divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas, discernindo aquilo que é bom. Aleluia, glórias a Deus. Apóstolo Paulo, capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, versículo 16, vai dizer que toda a escritura é devidamente inspirada por Deus. Aleluia. Nós usamos para atacar. Aleluia, nós usamos para nos defender mediante a palavra. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Tem muitos que podem usar esses textos deturpadamente. Capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum. O inimigo chega e o tenta, porque assim como Adão foi tentado no paraíso e caiu, Jesus foi tentado no deserto e prevaleceu. Ou seja, não é o lugar onde está, é o teu caráter que demanda aqui você. Aleluia, glórias a Deus. Senhor Jesus, tentado pelo inimigo no deserto, tendo fome. O inimigo entende, então ele vai dizer: olha, está vendo esses montes? Está vendo tudo isso? Esses reinados? Me adora que eu te dou. Infelizmente, meus irmãos, tem muitos que abrem esta palavra e pregam e dizem: adora que ele dá, adora que ele faz. Quem pede adoração em troca de bens materiais não é Deus, é Satanás. Glórias a Deus. Aleluia. Pois então, sabe o que é ver o verdadeiro crente? Não é aqueles que vão para o culto do adora que ele faz, a campanha da prosperidade, a campanha da bênção. O verdadeiro crente é ainda que a figueira não floresça. Aleluia! Ainda que os ramos da vide minta. Aleluia! Toda a vida eu exultarei. Aleluia ao Senhor. Estão com o Abacuque. Aleluia! Glórias a Deus. Pois o Senhor Jesus, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus, é a palavra. E que palavra é essa? A nossa Bíblia canônica, evangélica, tem 66 livros. Aleluia, dividida entre Antigo, não Velho, Antigo e Novo Testamento. Aleluia, ela foi escrita no período de 1600 anos. Ela é toda inspirada por Deus. Glória. Cerca de 40 escritores, mas um só autor, o Espírito Santo de Deus. Aleluia, ela é inerrante, ela é infalível. Aleluia, ela não contém falhas, contradições. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Aleluia, se você diz: eu não escuto ao Senhor, é porque não está lendo Bíblia. Se você diz: eu não escuto a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Aleluia, glórias a Deus. Sabe por quê? Esse é o único livro que quando lemos, o autor está presente. Aleluia, glórias a Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a espada de dois gumes. Aleluia. Ela é o martelo que esmiuça a penha. Ela despede labareda de fogo. É a palavra. Aleluia, para ensinar, para exortar, para consolar. Aleluia, se essa palavra aqui nunca marcou dentro de você, você não ouviu o Evangelho. Se essa palavra aqui nunca te colocou de joelho no chão e te provou que você é pecador e
você não desfrutou do Evangelho. Se essa palavra aqui não fez você dobrar o joelho no chão e pedir por misericórdia a Deus, você não ouviu pregação. Aleluia, glórias a Deus. Essa é a palavra, a espada de dois gumes. Que penetra até a divisão do espírito e da alma. Aleluia. Ela arranca pecados de estimação. Aleluia. Ela transforma vidas. Ela transforma pessoas. Aleluia. Ela recupera famílias. Aleluia. Ela traz o marido de volta. Ela traz a mulher de volta. Aleluia. Ela traz o filho. Ela traz o filho de volta. É a palavra. Aleluia, glórias a Deus. Santa nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Nos revestimos de toda essa armadura. Então chegue na sandália do Evangelho. A propagação do Evangelho, Pai. Aleluia. O profeta Isaías também vai dizer: quão formoso é os pés daqueles sobre os montes que anunciam as boas novas da salvação. Aleluia. João Batista, ele vai dizer: eu sou apenas uma voz daquele duro que clama no deserto. A voz duro que clama no deserto é o Senhor Jesus. Somos apenas uma voz, a qual está pautada aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Pois é que a Assembleia de Deus Missão tem essa pauta, uma obra missionária. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. As sandálias do Evangelho fala sobre a propagação do Aleluia. Evangelho. Aleluia. Capítulo de número 16 de Marcos, versículo de número 15. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia, glórias a Deus. Capítulo de Atos. Aleluia. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho. Aleluia, em Jerusalém. Aleluia, em toda a Judéia. Aleluia, em toda a região. Em todo o mundo. Aleluia, propague. Pregue, anuncie o Evangelho. Pregue a tempo, a fora de tempo. Pregue quando tiver tempo, quando não tiver tempo. Pregue quando tiver oportunidade, quando não tiver. Pregue quando for bem aceito. Pregue quando for rejeitado. Mas pregue a palavra. Aleluia, glórias a Deus. Deixa eu te dizer, o Senhor não te resgatou do mundo, não te deu emprego, o Senhor não te colocou aqui, derramou paz sobre a sua vida, te revestiu sobre toda a armadura, para tu dizer: eu sou crente de banco. Não, eu vou ficar no banco. Outros dizem: não, pregar é dom, eu não tenho esse dom. Eu convido qualquer um aqui, dou 5 minutos, para provar dentro da Bíblia que pregar é dom. Aleluia, pregar é mandamento. Ide é a ordenança do Senhor. Aleluia, pregar é a ordenança de Deus. Aleluia. Se queremos ser crentes sentados em banco, vamos congregar na praça, porque aqui é para trabalhar em prol da missão. Aleluia, para arrancar o ímpio e trazer para dentro da igreja, para cuidar, abraçar, ensinar e então compartilhar a palavra para eles e juntamente para os céus conosco. Aleluia. Essa é a tua missão. É com a sandália do Evangelho propagar o Evangelho da paz. Aleluia, glórias a Deus. Fazer o ídolo do Senhor é árduo, é complicado, é difícil. Aleluia. Mas o Senhor abençoe. Aleluia. Eu e algumas das obras missionárias fazendo, juntamente com a minha esposa, nós somos no centro de Fortaleza, fazer uma ação social, levar um sopão. Não gosto muito de contar histórias, mas essa vai ser de bônus. Então chegamos lá, tinha um senhor, ainda lembro o nome dele, Elias. Esse senhor, ele tinha um problema na perna, ele era amputado da perna, estava lá sentado, debilitado, magro. Então passa por todas as pessoas por ele. Então ele pede para me chamar. Chama aquele rapaz. Então eu peguei um copo de caldo para ele, um alimento carnal, e levei até ele. Mas quando eu cheguei lá já tinha um copinho de caldo lá, e ele ainda não tinha bebido. Eu não entendi.
Quando eu cheguei lá, ele disse para mim: quando você passou, aleluia, Deus falou comigo. Falou, cara, para te chamar para orar por mim, porque você estava ali para fazer a obra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Ou seja, mesmo com fome, debilitado, ele rejeitou o alimento da terra, mas não hesitou em pedir pelo alimento do céu. Aleluia, é essa fome que devemos saciar as pessoas e missões. Aleluia, a fome da palavra. Todo ser humano ele tem um vazio enorme no coração, tão grande que só Deus preenche. Devemos anunciar essa palavra, devemos anunciar esse evangelho. Aleluia, glórias a Deus, para então as pessoas entenderem: fomos sarados, curados, estamos pregando a palavra de Deus. Assim, mediante o bom testemunho, mediante a imitação de Cristo que somos nós, arrancamos essas pessoas lá fora e trazemos para a maravilhosa Deus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Nada melhor que o testemunho do apóstolo Paulo para falar sobre missões. Apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, tem um encontro com Jesus e passa a ser perseguido. Aleluia. Lembrando da história na introdução, vimos a terceira viagem missionária de Paulo. Aleluia. Paulo, então, preso, e diz: eu sou prisioneiro do Senhor. Antigamente ele era prisioneiro da seita farisaica, da religião. E hoje ele diz: eu sou prisioneiro do Senhor. Já não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Aleluia. Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo a sua segunda carta, a qual denotamos ser a última carta escrita de Paulo. Então ele vai dizer para Timóteo dizer: na minha defesa em Roma não tinha ninguém comigo. Talvez o apóstolo Paulo pensasse que viria uma caravana de Corinto para então estar na defesa junto comigo. Talvez os presbíteros que ele instituiu em Éfeso iriam ter sido ele. Talvez ele pensava. Aleluia. Talvez os crentes da cidade de Filipe estariam lá para estar com ele na defesa em Roma. Mas ele disse: ninguém estava comigo na minha defesa. Mas teve um. Aleluia. Mas teve um que estava comigo desde o caminho de Damasco e não me abandonou. Aleluia. Ele não te abandona. Aleluia. Ele diz: desde agora a coroa da justiça está posta sobre a minha cabeça, sobre o justo juiz que colocou, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Não só para Paulo, mas para todos nós que amamos a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Soldado do Senhor Jesus. Aleluia. Ele não te abandonou. Está difícil, mas Ele está contigo. Está complicado, mas desde o dia que Ele te chamou, Ele está contigo. Todos os dias da tua vida, até que Ele venha. Aleluia, glórias a Deus. O apóstolo Paulo, preso da prisão domiciliar, ele olhava para si, roupa de detento, roupa de prisioneiro. Olhava para os soldados da escolta de Roma, a qual tinha ordens do imperador, a qual também tinha ordem de César. Ele olhava o capacete de bronze, a couraça de couro e uma espécie de material, uma espécie de ferro de aço. O escudo era de ferro forjado. A espada do soldado era de aço, forjado no fogo. Mas o apóstolo Paulo diz: olhe para ele, por fora está com essa armadura, por dentro eu estou com roupa de prisioneiro, por fora eu estou com roupa de prisioneiro, mas o meu capacete é da salvação. Aleluia, a minha couraça é da justiça. Aleluia, o meu escudo é da fé. Aleluia, a espada é do Espírito. Aleluia, glórias a Deus. O apóstolo Paulo tinha convicção do general a qual ele servia. E que general é esse? Ele veio na terra como um cordeiro. Aleluia, intitulado em cima da cruz, Rei dos Judeus. O seu trono era um madeiro em forma de cruz lá no Calvário. A sua coroa aqui na terra, de espinhos. O seu manto, sua pele martíria.
cansada. Mas então entrega o seu espírito ao Senhor. Entrega o seu espírito ao Senhor. Ele vai até os céus, aleluia. Lá no céu, o seu trono já não é mais de madeira, mas é de ouro. Aleluia, a sua coroa da justiça. Aleluia, glórias a Deus. Agora o seu manto é de roupas e vestes resplandecentes. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. E na sua boca está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quem é esse Jesus? Aleluia, glórias a Deus. Moisés diria: Ele é aquele que fala em meio às águas. Aleluia, glórias a Deus. Isaías diria: Eu vi ele naqueles altos e sublimes tronos. Aleluia, glórias a Deus. Pedro diria: Eis que tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia, João, o mesmo que viu eles sendo assuntos ao céu em Atos 1, foi o mesmo que viu ele chegando em Apocalipse. Aleluia. E João vai dizer: os seus olhos são como chama de fogo. Aleluia, da sua boca está uma espada de dois gumes, que é a palavra. Os seus cabelos como alvas não. Os seus pés como de bronze polido e reluzente na fornalha. Aleluia, ele ressuscitou. Aleluia, muitas vezes pregamos o cordeiro, mas eu venho pregar o leão da tribo de Judá. Aleluia, aquele que vem, aquele que era, que é e que há de vir. O alfa, o ômega, o verbo que se fez carne, o Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus, é esse a quem pregamos. Fique de pé. Aleluia, glória a Deus. Chamar a irmã Daniele para estar louvando ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Igreja Santa do Senhor. Aleluia, Santa. Me ajude, louve comigo. Levantamos apenas uma voz. Preservamos Deus. Aleluia, cante. Oh, Senhor. Cante. E para sempre. Oh, Senhor. Eu sinto a graça aqui. Eu sinto o Espírito Santo. Aleluia.
do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um que esteve e está aqui conosco. Quero também agradecer a você que saiu da sua casa com o intuito de ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que nessa noite você ouviu a voz do Senhor, você ouviu a palavra de Deus. Nessa noite nós temos no nosso meio pessoas que ainda não têm a convicção de salvação, como foi pregado nessa noite. E louvado seja Deus. Eu costumo sempre dizer que o crente, ele tem que ter a convicção de salvação. E eu quero aqui abrir um espaço para você vir até aqui à frente. Aleluia, Deus. Entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Espírito Santo. Dar um passo de salvação. Aleluia. Dar um passo de convicção de salvação. E esse passo e essa convicção, ela só pode vir para a sua vida quando você adentrar pelas portas que atende por nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Nós estaremos orando pela sua vida. Glória a Deus. Nós vamos estar orando, fazendo essa oração final com o pastor Romário, que estará orando, e o nosso pastor presidente estará entregando as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui em tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, aleluia, dia, a tua graça, a tua misericórdia, glória que se concretizado, Senhor, em nossa vida. Pai, muito obrigado pela tua poderosa palavra, que é suficiente para nós. Abençoa, Senhor, cada campo, Senhor, que foi lançado a tua boa semente, a tua palavra, que nós possamos ver, Senhor, essa semente germinar, e assim, meu Pai, nós vemos pessoas se convertendo, meu Senhor, se arrependendo de seus pecados, e assim, meu Pai, glorificando o nome do Senhor, não só como filhos, mas participantes de um grande exército que irá subir para as mansões celestiais e lá, Senhor, te adorar pelos séculos dos séculos. Senhor, abençoa o pregador, continua abençoando a sua família, continua, meu Senhor, sustentando o teu filho, o anjo desta casa. Abençoa, Senhor, os membros congregados, todos aqueles, meu Pai, que vieram visitar esta igreja nesta noite. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que esta casa ela venha prosperar, meu Pai, na área espiritual e também, Senhor, na área física. Abençoa, meu Senhor, todos que se disponibilizaram para estar aqui nesta noite, glorificando e exaltando o teu nome. Nos leva, Senhor, em segurança para casa, nos livra do homem mau, do homem sanguinário, dos acidentes e dos assaltos, e que amanhã, Senhor, nós possamos estar aqueles retornando para esta casa e outros, meu Senhor, das suas congregações, cultuando e adorando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a cada irmão que trabalhou em favor dessa festa, desse aniversário, cada irmã que se dispôs em fazer aqui os enfeites da festa, da semana época. Se eu for falar com nomes, a gente pega o resto da noite, mas sinta-se cada um abraçados e agradecido por nós. Amém? Em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo permanece sobre toda a igreja, hoje e sempre. O povo de Deus é só concordância de